Quando nós temos um sistema em que o coeficiente de amortecimento ele é pequeno, ou seja, menor do coeficiente de amortecimento crítico do sistema, para aquele sistema massa-mola, nós vamos ter que a resposta do sistema a uma perturbação inicial vai ser dada por um movimento, por um sistema subamortecido, aonde haverá oscilação da massa em relação à posição de equilíbrio. E a amplitude do movimento ela vai diminuindo com o tempo. Associado a este movimento, nós teremos uma frequência natural amortecida, que vai ser dada por ômega-d. Nós vamos calcular que ômega-d é igual à frequência natural de vibração ômega-n, que a gente sabe que é a raiz quadrada de K sobre M, vezes a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. E nós podemos calcular também o período amortecido, que vai ser dado por TD igual a 2π sobre ômega-d. Então, só faz sentido a gente falar de oscilação num sistema amortecido, se esse sistema ele for subamortecido, porque nas outras duas categorias de movimento, a gente não tinha oscilação. Então, se te disser que existe um período de vibração do sistema num sistema amortecido, você já sabe que se trata de um sistema subamortecido. Se te disser uma frequência natural associada a um sistema amortecido, você já sabe que é subamortecido. Ele está se referindo ao ômega-d. Como esse valor da raiz quadrada vai ser sempre um valor menor do que 1, nós temos então um valor menor do que 1, por exemplo, 0,5, 0,7, até 0,99, por exemplo, nós teremos que o ômega-d é sempre menor, é uma frequência menor do que a frequência que o sistema apresentaria se não houvesse amortecimento. A solução geral desse movimento é dada pela função posição da massa em função do tempo. C1 cosseno de ômega-d t mais C2 seno de ômega-d t vezes e elevado a menos zeta vezes ômega-nt. Então, a solução da equação diferencial ela já foi calculada e já nos foi dada. A gente só vai aplicar. Se nós encontrarmos um zeta menor do que 1, a gente já sabe que vai utilizar esta equação de solução geral, aonde os coeficientes C1 e C2 serão determinados em função das condições iniciais. Ômega-d a gente viu como é que calcula e ômega-n também. Como que a gente obtém a função da velocidade? Nós vamos derivar a função da posição. Notem que nós temos termos de t. Então, nós temos aqui uma função vezes uma outra função que também depende de t. Vai ser uma derivada de um produto. Logo, nós teremos que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo e a derivada do segundo vezes o primeiro. A função da velocidade de t, em função de t, vai ser dada por. Então, vamos fazer a derivada da primeira função. Como aqui nós temos, né, as duas funções, vai ser assim. Derivada da primeira função em função do tempo, vezes a segunda função, mais a derivada da segunda função, que é essa função exponencial, em função do tempo, vezes a primeira função. Quem é essa derivada da primeira função? É a derivada de C1 cosseno de ômega-d t mais C2 seno de ômega-d t. Isso em função do tempo. Nós vamos derivar, então, a função seno e cosseno.
A derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do argumento da função, ômega dt em função do tempo, é ômega d. Então, nós vamos ficar com menos, por conta da derivada do cosseno, menos C1 vezes ômega d vezes seno de ômega d vezes t. A derivada do seno é a derivada da função, do argumento da função, vezes a derivada da função. Então, nós vamos ter a derivada do argumento é ômega d e a derivada da função é cosseno. Nós vamos ter mais C2 vezes ômega d vezes cosseno de ômega dt. O argumento não muda, continua o mesmo, tá? Então, essa é a derivada da primeira função. Isso nós vamos multiplicar pela segunda. Agora, vamos fazer a derivada da segunda função. Nós vamos ter a derivada, a segunda função é a função exponencial, e elevado a menos eta, vezes ômega nt, em função do tempo. Nós vimos que a derivada de uma função exponencial é a derivada do expoente, aqui em função do tempo, vezes a própria função exponencial. O zeta, ele é função de quê? Da massa, é função da constante elástica da mola e é função do coeficiente de amortecimento. Zeta não é função do tempo, então ele é uma constante aqui nesse produto. Ômega n é função de quê? Da massa e da constante elástica da mola. Também não depende do tempo, então uma constante. Pode sair aqui da derivação. Menos zeta ômega n, que vai multiplicar a derivada de t em função do tempo, multiplicado, isso aqui é a derivada do expoente, né? Multiplicado pela própria função exponencial. Então, nós vamos ter aqui que a derivada de t dt é igual a 1. Nós vamos ter menos zeta ômega n vezes a função exponencial. Essa é a derivada da segunda função. Então, a função velocidade, aqui só tem um ponto, a função velocidade vai ser dada por x ponto t é igual a derivada da primeira equação, da primeira função, a gente encontrou aqui, menos C1 ômega d seno de ômega dt mais C2 ômega d cosseno de ômega dt. Isso multiplica a segunda função, que é a função exponencial, e elevado a menos zeta ômega n vezes t. Agora, nós vamos somar a derivada da segunda função, que é essa daqui, menos zeta ômega n vezes e elevado a menos zeta vezes ômega nt, e isso multiplica a primeira função. Com isso, nós obtemos a função velocidade. Então, nós sabemos o seguinte: se nós encontrarmos um zeta menor do que 1, se nós soubermos que o sistema vai ter um comportamento de sistema subamortecido, nós vamos utilizar essa equação da posição para poder determinar a posição da massa ao longo do tempo, e vamos utilizar essa equação da velocidade para poder determinar a velocidade da massa em função do tempo.
onde os coeficientes eles serão determinados em função das condições iniciais.